Apocalipse capítulo 3 e o verso 20, irmãos, quantos acharam? Podem dizer amém. Apocalipse capítulo 3, verso 20, amém? Diz assim a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele e ele comigo. Amém, meus irmãos? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado conosco aqui nesta noite, através dos louvores, através das palavras que já foram aqui lidas. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado porque o Senhor também trouxe esta pessoa aqui hoje, exatamente nesse culto, para ouvir esta palavra. O Senhor faz tudo certo. O Senhor sabe como atingir e tocar os nossos corações. E eu sei, Pai, que a Tua palavra, mais uma vez liberada, não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual o Senhor a designou nesta noite. Fala conosco, ó Deus, uma vez mais. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, há 2 meses atrás, pode tirar daqui para mim, Sandro, por favor? Há 2 meses atrás eu recebi um vídeo no meu WhatsApp, você deve ter recebido também, ou alguém compartilhou no Instagram, ou compartilhou no Facebook, exatamente 2 meses. E eu vou passar esse vídeo para você. É possível que você já tenha visto esse vídeo, e talvez não, mas eu quero usar esse vídeo como introdução para a palavra de hoje. Amém, meus irmãos? Eu quero usar esse vídeo para você entender aquilo que eu quero compartilhar ao seu coração da parte de Deus. Vamos assistir esse vídeo agora? Amém? Vamos lá? Prepara, por favor. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Acho que seria interessante até apagar as luzes, para que a gente possa ver com mais qualidade. Até o meio da igreja também, eu acho que pode apagar. Isso, apaga até lá atrás. Isso. Apaga lá atrás também, deixa só a última carreira. Bota o som. Atenção, passageiros do voo com destino à vida eterna. Esta é a última chamada. Dirija-se à porta de embarque número 7. Caros passageiros, fala o comandante Joanny Portillo. Bem-vindos a bordo do nosso voo para a vida eterna. É o desejo desta tripulação que desfrutem de um voo agradável. De seguida, o piloto Edgar dará mais instruções. Caros passageiros, meu nome é Edgar Gonzalez. Informo que este voo segue uma única rota, Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Senhores passageiros, o meu nome é Pedro Dias, sou responsável pela tripulação de cabine. De seguida informaremos os procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, aperte e ajuste o cinto de segurança para descolagens e aterragens. Lembre-se de manter os seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo.
Em frente ao seu assento, tem a Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não se esqueça de abrir no Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas o nosso avião não cairá. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não se esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não a conhecem. Debaixo do seu assento, encontra os coletes salva-vidas. Encha-os com o amor de Deus em caso de ataque do inimigo. Este avião conta com 6 saídas de emergência. 2 na frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. 2 na parte de trás, a paciência e a temperança. As luzes de emergência irão guiá-lo para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até ao fim. Senhores passageiros, estamos a aproximar-nos do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza, livre de maldições. Senhores passageiros, lembre-se de que você não será capaz de aterrar na vida eterna sem mudar a sua cidadania. Hoje você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia deste avião sem receber Jesus no seu coração. Não se esqueça de que enquanto estiver neste avião é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela sua atenção. Caros passageiros, peço a vossa atenção para as informações importantes antes de aterrar. Fomos informados pelas operações que toda a sua bagagem foi deixada em terra. Riquezas, casa, os carros, o dinheiro. Portanto, na chegada ao nosso destino, você não terá que recolher a sua bagagem. Levará para o céu apenas as almas que ganhar nesta terra. Irmãos, e Eric e o John, até que o vídeo abriu bem, né? Ficou muito bom. Hoje muito trabalho aqui, mas dá tudo certo. Amém, meus irmãos? Muita informação. Mas, irmãos, esse vídeo, quem ainda não tinha visto esse vídeo? Levante a mão, por favor. Não. Eu perguntei quem não viu. Levanta a mão. Olha quanta gente não viu o vídeo. Não é? Quem já viu? Levanta a mão. Olha, minoria viu o vídeo. E eu achei realmente um vídeo muito impactante, que fala da viagem mais importante da nossa vida. Você já viajou para muitos lugares, você ainda vai viajar para muitos lugares. Nós já tiramos fotos em muitos lugares. Mas a viagem mais importante que um dia nós iremos fazer é a viagem para a vida eterna. É a viagem da nossa salvação. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre a chamada da nossa salvação. Porque quando nós participamos de uma viagem de avião, nós ficamos atentos à nossa chamada, sim ou não? O número do nosso voo, o portão de embarque. Não sei se você já viajou de avião. Para você entrar no voo, você tem que chegar pelo menos 1 hora antes de antecedência. Não é verdade ou não é? 1 hora ainda é pouco, na verdade, né? Tem que fazer o check-in, tem que numerar as malas, tem que liberar a bagagem. Depois você precisa ver aonde é o portão de embarque, né? O número do voo. E em todos os lugares que você passa no aeroporto, todos tem uma tela, uma televisão. Até no banheiro tem uma televisão para dizer a hora e o número do seu voo. Tudo para não perder a viagem. E se você tiver a desventura, o desprazer,
o azar, o descuido de perder a viagem, meu amigo, uma vez que o portão se fechou, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, o avião não vai parar para você. Você pode ser o filho do dono do aeroporto, o avião não vai voltar para te pegar. Você pode ser a pessoa amiga do governador do estado, você não vai conseguir mais pegar aquele voo. Por quê? A chamada já foi feita. Os passageiros já entraram, já embarcaram. E isso falando da nossa vida natural, né? É importante, mas e da nossa vida espiritual? Todos os dias nós temos voos saindo de vários aeroportos do mundo. Todos os dias, de noite, de madrugada, de dia, os aviões estão decolando. Mas todos os dias também, o avião para a eternidade está decolando. Todos nós temos um bilhete na mão. Todos nós temos um número. Nós não sabemos que hora vamos chamar, que hora vamos ser chamados. Nós não sabemos, mas temos um número na mão. Toda hora o avião da eternidade está partindo. Um avião está indo para o céu, para a vida eterna em Cristo, e o outro está indo para o inferno. E nós temos que pensar sobre isso. Eu fui pesquisar na internet quantas pessoas morrem no mundo por hora. Não sei se você já teve essa curiosidade. 9.000 pessoas morrem por hora no mundo. Por minuto, por dia, são 190.000 pessoas. Por minuto, são 150 pessoas morrendo. E muitas delas perderam a chamada para a vida eterna. Ouviram chamar várias vezes, mas estavam distraídas ali com algumas coisas. Talvez do celular, talvez ouvindo uma música, não ouviram o nome dela chamar, e toda hora, Senhor fulano de tal, comparecer ao portão número tal, e a pessoa estava distraindo, talvez vendo um seriado, talvez, não sei, quantas distrações podem tirar a pessoa de um voo como esse. Então, nós estamos falando de algo muito sério. Todos nós aqui já ouvimos uma chamada do nosso nome. Na escola, por exemplo, fulano, o que você falava o quê? Presente. Quando você vai a um banco e pega uma senha e o teu número é chamado, chegou a sua hora. Se você estiver distraído, pode perder. No hospital, quando você é atendido, vão chamar pelo seu nome lá no painel, na televisão. Numa viagem, num passeio, etc., vai ser chamado. Mas será que as pessoas estão ouvindo esse chamado? Será que as pessoas que você conhece, com quem você se relaciona, estão ouvindo esse chamado? O texto que nós lemos fala: o Senhor está batendo a porta do nosso coração. Ele diz aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo a porta do coração de muitas pessoas, de todos, é o chamado para a salvação. Mas as pessoas não querem abrir esse coração, não querem abrir essa porta. E o Senhor está chamando. E quando que o Senhor chama? Todas as vezes que você é convidado para ir para um culto. Vamos ao culto hoje. Está tendo um culto na minha igreja, o seu nome está sendo chamado. Ainda dá tempo, o portão ainda está aberto. Vamos ao culto. Aí o que as pessoas falam? Amanhã eu vou, depois eu vou. Hoje eu convidei um moço para estar aqui. Falei: olha, tem culto hoje na nossa igreja, vai lá. Hoje eu não estou preparado, estou sem roupa, não estou com roupa apropriada. Não, vai do jeito que você está. Não, depois eu vou. Eu falei para ele: e se essa for a sua última chamada?
Aí ele olhou e falou assim: não, eu vou. Ele respondeu, mas não veio. Mas pelo menos ele assustou. Pelo menos na hora ele falou que vinha. Tá bom, nem sei se ele está aqui de repente. Então essa palavra é uma palavra para tocar o seu coração que já está nesse avião, amém? Mas é para tocar também o coração de alguém que você vai evangelizar essa semana. Porque às vezes você vai evangelizar alguém e você não sabe nem o que falar. É verdade ou não é? Não sabe nem por onde começar uma conversa. Então você está recebendo aqui uma ferramenta para evangelizar alguém lá no seu trabalho, na sua casa. Está sempre deixando para depois, não é? Está sempre deixando para depois. E se essa for a sua última chamada? E se essa for a última oportunidade, seu fulano de tal comparecer ao portão e vai se fechar? É a chamada para a nossa salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz, e assim, Hebreus capítulo 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso, o que, meus irmãos? O juízo. A morte é uma vez só, não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem segunda chance, não, é uma vez só, morreu ali. Se tiver com o passaporte assinado, a salvação está garantida. Teu passaporte está assinado ou não? Alguém falou isso para você hoje? O seu passaporte está assinado? Para alguns foi uma pergunta, para outros foi uma afirmação, né? Romanos capítulo 10, versículo 9, a palavra diz, Romanos capítulo 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crer com o coração e confessar com a sua boca, está salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Quem é salvo aqui, diga glória a Deus. Quem já atendeu o chamado da salvação, diga aleluia. Quem já está dentro desse avião, diga eu estou. Quem nele crê não será confundido. Por isso que João capítulo 3, versículo 16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o destino dessa viagem é a nossa eternidade com Deus. E essa é a viagem mais importante da nossa vida. Quem crê nisso? E o que nós precisamos saber sobre essa viagem? O que nós precisamos saber sobre esse chamado para essa salvação grandiosa? Nós vamos ter um encontro com Deus agora, daqui a 3 semanas. Esse convite que você inclusive vai levar para alguém hoje no final do culto, é um chamado para a salvação. É mais um chamado, é mais um convite que você vai levar para essa pessoa mais uma vez. É possível que a cada encontro você convide a mesma pessoa e essa pessoa diz que vai e acaba não indo. Mas agora você vai chamar de novo, amém? Vai convidar de novo, porque a gente não sabe se é a última chamada dela. Então nós temos que convidar. Então no final do culto todos vão pegar esse convite. Mas o que nós precisamos aprender sobre esse chamado de Deus para a nossa salvação? Em primeiro lugar, esse chamado, ele é individual. Diga, individual. Esse chamado, ele é pessoal. Irmãos, eu nunca vi boleto com 2 CPFs. Alguém já viu, não? Quando você vai pagar o telefone ou a conta de luz, vem 2 CPFs? Vem um CPF só. Vem um nome só. Eu nunca vi boleto com 2 CPFs. Assim também é a nossa salvação, irmãos. A responsabilidade, ela é individual. A resposta é individual. O sim que a pessoa vai dar ou não é responsabilidade dela. E nós vivemos tempos tão difíceis, tão críticos. O mundo parece que está em constante mudança ao nosso redor. São tantas coisas acontecendo, são tantos desafios, são tantas incertezas quanto ao dia de amanhã. São tantas tecnologias acontecendo, são tantas guerras acontecendo no mundo, são tantas doenças acontecendo no mundo, em tantos lugares, em tantas épocas. Mas tem uma coisa que não muda: é o chamado para a nossa salvação.
Não importa se a pessoa mora num país, no outro, é um chamado para a nossa salvação. E esse chamado é individual. Gênesis capítulo 3, versículo 9, olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão, ou chamou o Senhor Deus o homem. Veja, Deus chamou e perguntou para ele: onde você está? Interessante é que Adão e Eva tinham pecado, mas Deus chama Adão, porque esse chamado é individual. Deus pergunta: Adão, onde você está, meu filho? Você está se escondendo de mim, você está fugindo de mim, cadê você? Eu me reunia com você todos os dias aqui no cair da tarde, mas não estou vendo mais você aqui. Onde você está, Adão? Então repare que não é o homem que está à procura de Deus, é Deus que está à procura do homem. Não é o homem que está indo até Deus, é Deus que está indo ao homem. Se você está aqui hoje, eu quero dizer para você, não foi você que veio até Deus, foi Deus que foi até você. Ele te chamou, e que bom que você disse: sim, Senhor, eu vou no culto hoje. Aleluia. É Deus que está à procura do homem, é Deus que está chamando o homem constantemente. As pessoas pensam que elas que estão indo até Deus, não, é Deus que está indo até elas. Talvez você andou como foragido de Deus muito tempo, talvez você andou como aquele que está fugindo da presença de Deus há muito tempo, porque Adão fugiu de Deus, Adão se escondeu de Deus, mas Deus falou com ele: onde estás? Quando nós vemos a parábola das 100 ovelhas, Lucas capítulo 5, versículo 3, nós vemos também que é o Senhor que vai atrás daquela ovelha, não é a ovelha que vai até o Senhor. A palavra diz em Lucas capítulo 15, versículo 3: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não a deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O chamado é individual, a salvação é individual. Jesus foi atrás daquela única ovelha, o pastor foi atrás daquela única ovelha. Ele tinha mais 99, ele poderia ter pensado: eu já tenho 99, perdi só mais uma, no que falta vai fazer? Não, isso fala do caráter amoroso de Deus. Deus te ama tanto, Ele não vai desistir de você até a última chamada. Ele vai continuar te chamando, Ele vai te chamar pelo teu nome. Aleluia. Quem está recebendo esta palavra aqui hoje, diga glória a Deus. Se essa palavra não for para você, essa palavra vai ficar gravada no YouTube, é para alguém que você vai enviar essa semana, talvez para algum familiar, talvez para algum amigo, talvez para algum parente, eu não sei, mas a palavra não vai voltar vazia. Mateus capítulo 18, versículo 14 diz da mesma forma, olha o que diz: não é da vontade do meu Pai, Mateus 18, 14, da mesma forma, não é da vontade do meu Pai no céu, que nenhum desses pequeninos se perca. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz, 2 Pedro 3,9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então veja que no início da Bíblia, Deus procura Adão. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus procura o homem. No Novo Testamento, irmãos, Jesus usa aquela parábola para falar sobre a ovelha que se perdeu, e o pastor vai até aquela ovelha. E no livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 3, versículo 20, Jesus está batendo na porta do coração de alguém e está chamando: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Então veja que Deus não está desistindo da gente. É o homem que desiste de Deus, é o homem que vira as costas para Deus. Porque esse chamamento, esse chamado, ele é individual. E quando ele diz assim, olha, eu estou batendo na porta, abra para eu entrar, ele está dizendo o seguinte: a chave está do lado de dentro. Essa porta não se abre do lado de fora, essa porta só se abre do lado de dentro. Porque tem uns que querem abrir e outros que não. Você quer abrir o seu coração ou você quer fechar o seu coração para Jesus? Jesus não é mal educado, Ele não arromba a porta, Ele não dá chute na porta, Ele não bota pé de cabra na porta. Quem usa o pé de cabra é o diabo, que fica procurando uma brechinha na porta para arrombar a porta, para destruir, para matar, para roubar, para causar tanta tragédia, tanta morte. Jesus não, Ele bate na porta do seu coração e está dizendo: eu não vim para roubar você, eu não vim para matar nem para destruir, eu vim para te dar vida e vida com abundância. Eu não vim para estragar a porta, eu vim para consertar a sua casa, eu vim para te dar o que você ainda não encontrou. Aí, nessa questão da individualidade, ninguém pode decidir por ninguém. Filho não pode decidir pelo pai, pai não pode decidir pelo filho, marido não pode decidir pela esposa, a esposa não pode decidir pelo marido, um homem não pode decidir pelo seu amigo, porque a salvação ela é individual. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Toda vez que você receber um convite para um culto, é a chamada do Senhor. Toda vez que você receber um convite para uma célula, é o Senhor te chamando. Toda vez que você receber um convite para ir para um encontro, é o Senhor batendo na porta do seu coração, te chamando para a salvação. Mas a segunda verdade que nós aprendemos com essa história é que esse chamado, além de individual e pessoal, ele é um chamado urgente. Diga urgente. Por que urgente? Porque ele não pode ser adiado, não pode ser deixado para depois, não pode ser deixado para amanhã. Esse chamado tem que ser respondido agora. Agora. A graça de Deus nos alcança nesse momento. É agora. Agora. Muitas pessoas vão deixando para depois. Depois eu vejo, depois eu me arrependo, depois eu me conserto, depois eu procuro a Deus, depois eu peço perdão pelos meus pecados, deixa eu fazer. E se não der tempo? A palavra diz que Noé pregou por 100 anos. Para as pessoas ali, diz a palavra, que ele pregou a justiça, pregou o arrependimento. E naquela época as pessoas deviam zombar de Noé, rir de Noé. Mas um dia a porta da arca se fechou. E veio uma grande chuva. E foi tarde demais. Imagino que as pessoas queriam entrar. Noé, abre a porta, eu quero entrar. Eu e minha família queremos entrar. Mas a porta já estava fechada. Então amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos quanto tempo nos resta nesse mundo. Ou podemos partir antes de Jesus voltar, não sabemos quando iremos, ou Ele pode vir antes nos buscar. Não sabemos o dia e nem sabemos a hora. Então a hora é agora. Eu fiz o convite para esse rapaz hoje. Primeiro ele disse: eu vou depois. Aí eu coloquei um pouco de medo nele. Ele falou: então eu vou. Mas aí ele não veio. E se foi a última chamada para ele? E se foi a última oportunidade para ele? Não sei. Semana passada nós participamos do enterro de um menino de 13 anos, Miguel. Muito triste por uma perspectiva da amizade, da família. Mas por outro lado, a gente tem o conforto do Espírito Santo. Mas Miguelzinho tem uma história muito bonita aqui na nossa igreja. Nós batizamos crianças com 12 anos. Miguelzinho tinha 11 anos no dia do seu batismo. Ele insistiu tanto. No dia do batismo ele ia fazer 12 anos logo depois, e nós o batizamos. E o testemunho dele é algo mais lindo. Miguelzinho com 13 anos nos deixou num acidente
mas sabemos que Ele está num lugar infinitamente melhor do que o nosso. Então nós não sabemos quando vai ser o nosso dia, quando vai ser a nossa hora. A hora é agora, diga: a hora é agora. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz, olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2: eis aqui, o que, meus irmãos? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis o que, meus irmãos? Eis o que? Agora, o tempo sobremodo oportuno. Eis o que? Agora, o dia da salvação. Então todas as vezes que você tiver oportunidade, ou pelo menos você não sabe quando vai ser a última vez, mas a hora é agora. Mas muitos estão distraídos. Jesus está chamando o nome da pessoa e a pessoa não está se dando conta disso. Talvez essa circunstância que você está vivendo hoje, difícil, ruim, é uma forma de você se aproximar mais de Deus. É uma forma de você invocar o nome do Senhor e você clamar por Ele. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz, olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 7: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje, quando, meus irmãos? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então veja, mais uma vez ele está dizendo, a salvação é urgente, ela é agora, ela é hoje, é nunca amanhã, nunca depois de amanhã, não, é agora, é hoje, é nesse momento. Não dá para deixar, não dá para adiar. Você pode adiar muitas coisas na sua vida, você pode deixar para fazer depois muitas coisas que não vai trazer impacto nenhum. Agora, entregar a vida para Jesus é na hora que você ouve. Quem quer entregar sua vida para Jesus como seu Salvador? Quem quer se arrepender dos seus pecados e receber a vida eterna? Quem quer receber a assinatura nesse passaporte? Quem quer hoje receber o carimbo do sangue de Jesus para a vida eterna? Se você está ouvindo essa palavra hoje pela primeira vez, esse convite hoje pela primeira vez, seja aqui presencialmente ou seja na sua casa, eu quero dizer que a hora é agora. O seu nome está sendo chamado agora, é hoje. Amanhã você não sabe se vai dar tempo, amanhã você não sabe se vai estar vivo, amanhã você não sabe se vai sair de casa e vai receber ou talvez uma bala perdida, ou se você vai sofrer um acidente, ou vai sofrer um infarto, você não sabe. Por isso que a hora é agora, é quando você está vivo, é quando você está ouvindo, é quando você tem a oportunidade de se arrepender, é quando você tem a oportunidade de crer. Então é agora, é hoje. O Senhor está te chamando para a salvação agora, o seu nome está sendo chamado agora. Agora. Por isso ele diz aqui, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como foi no deserto. Por que ele está falando isso? Porque o povo de Israel sai do Egito, vê milagres do Senhor na saída do Egito, é conduzido pelo deserto, Deus manda maná, Deus manda carne, Deus manda água, Deus manda sombra, Deus manda tantas bênçãos. Mas o deserto tem a capacidade de endurecer o coração da pessoa. O deserto tem a capacidade de endurecer o coração de alguém. Por isso ele está dizendo aqui, olha, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como o povo fez no deserto. Talvez hoje você está enfrentando um deserto e o seu coração endureceu. Talvez você está revoltado com Deus com alguma coisa que te surpreendeu que você não gostaria. Talvez você está vivendo um momento de abandono, de solidão, seja o que for. O Senhor Jesus está mandando te dizer, eu estou com você nesse deserto. Eu sou a água que você procura nesse deserto. Quando você pensa que eu estou longe, eu estou perto. Eu sou a sombra que você precisa para se abrigar. Então agora, se renda ao Senhor. Não deixe para depois. É agora. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus e deixou para depois? Não sabemos quanto tempo vamos ter nessa vida. Deus nos dá o agora, o hoje, como um presente. Abra o seu coração. Coloque novamente Apocalipse, por favor, capítulo 3, versículo 20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem você conhece que precisa ouvir uma palavra dessa? Ou talvez eu estou falando para alguém que chegou aqui hoje e precisa ouvir essa palavra. O chamado de Deus é para agora, é urgente. O chamado é individual, amém? Amém? Segundo, o chamado é urgente, é agora. Mas em último lugar, esse chamado exige de nós uma resposta. Diga, uma resposta. Uma resposta. Não adianta você ouvir o chamado e ficar quieto. Não adianta você ouvir Jesus chamando o seu nome e não fazer nada. Não adianta você achar tudo muito bonito e perder essa oportunidade. Não, tem que ter uma resposta. Uma resposta. E que resposta é essa? Eis-me aqui. Eu quero ser salvo. Eu quero ser perdoado. Eu quero ter a vida eterna. Eu quero morar no céu. Então é hora de rever prioridades. É hora de se render completamente à vontade do Senhor. Por isso que é um chamado que exige uma resposta. E por que você precisa dar essa resposta? Hoje. Eu estou falando para alguém aqui que precisa dar uma resposta hoje. Eu estou falando para alguém no canal da igreja no YouTube que precisa dar uma resposta hoje. Não é amanhã, nem semana que vem, nem depois, é hoje. Por que você tem que dar essa resposta hoje? Primeiro, porque essa passagem já foi comprada. Diga, a passagem já foi comprada. Já está pago. Você não vai pagar mais nada por isso. Você não vai gastar nada por isso. Jesus já comprou essa passagem e já pagou esse preço com o seu próprio sangue. Ele comprou a nossa passagem para a vida eterna. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Você não precisa fazer mais nada. O caminho já está preparado. O convite já foi feito. Então hoje é o dia de carimbar esse passaporte. Hoje, quando você chegou, alguém disse para você assim: o seu passaporte já está assinado. Para alguns foi uma afirmação: sim, já está assinado. Para outros foi uma pergunta: o seu passaporte já está assinado? Você pode perguntar a esta pessoa que está do seu lado assim: o seu passaporte já está assinado? Já está carimbado? Eu quero dizer que já está comprado. Só falta você agora apresentar o seu passaporte para Jesus carimbar. E como você faz isso? Entregando a sua vida para Ele. Fala: Senhor, está aqui o meu passaporte, pode carimbar, pode marcar. Por que você tem que responder a esse chamado hoje? Esse chamado individual para a salvação? Por que você não tem que deixar isso para amanhã, nem deixar para depois, mas tem que fazer agora e tem que responder agora? Segundo lugar, porque o tempo está correndo. O tempo está correndo. Há uma hora para esse embarque, há um horário para esse embarque. O tempo está passando numa velocidade muito grande. Não vai dar tempo, depois você não vai conseguir. Então não fique distraído com as coisas do mundo. Você está distraído com tantas coisas, com tantas preocupações, com tantas ocupações, pensando em ganhar dinheiro, pensando em ficar rico, pensando em fazer tantas viagens nesse mundo, em tantas coisas, e está deixando a viagem mais importante da sua vida, que é para a eternidade. Então você tem que responder agora. O tempo está correndo muito rápido. O ano já acabou, daqui a pouco já é um novo ano. Jesus está voltando. Eu não quero ser um profeta apocalíptico, nem profeta do caos. Não quero te trazer medo, porque a mensagem do Evangelho são boas notícias. Mas não podemos negar um fato: nunca vivemos tão próximo de uma terceira guerra mundial. Se eu não me engano, agora não é real, isso é fato, né? A tropa coreana já foi enviada para a Ucrânia. Já é uma coalizão entre países, potências, guerreando. Daqui a pouco envolve outros países, meu amigo. E o tempo está passando. Quem está compreendendo, meus irmãos? O tempo está passando e o portão vai se fechar.
Mas eu quero dizer para você algo nessa noite: corre que ainda dá tempo. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim, ó, corre que ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. Por que você tem que responder agora? Porque a passagem está comprada, porque o tempo está acabando. Mas em terceiro lugar, por que você tem que responder agora? Porque o chamado está claro, que é para você. Está claro que essa palavra é para você, não é para o teu vizinho que está do teu lado, é para você, está claro. Assim como quando você vai no aeroporto e está tão claro, aonde você vai tem uma televisão escrito número do voo, portão de embarque e para onde está indo o destino. São dezenas e dezenas de televisões. Está claro, tudo para a pessoa não ter desculpa, não perder o voo. Aonde você vai, alguém está falando de Jesus. Você vai no ônibus, alguém está falando de Jesus. Você vai para a cidade no trem, alguém está pregando de Jesus. Você está na rua, alguém está te chamando, alguém está te ligando, alguém está falando. Você liga a televisão, está falando de Jesus. Você liga na rádio, está falando de Jesus. Você vem para o culto logo no dia que você nunca mais vem na igreja, ou quanto tempo você não vem na igreja, e a palavra é exatamente sobre salvação. Você está pensando que é o quê? Está mais claro do que isso. Jesus está falando, eu estou te chamando. Vai esperar amanhã, e se morrer, sem salvação? Você está falando que eu vou morrer, pastor? Tô, você vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Fala para o irmão, você vai morrer, fala para ele. Vai morrer. Tem gente que está pensando que não vai morrer. E se não der tempo? Mas o problema não é morrer, o problema é morrer sem salvação. Eu não tenho medo de morrer. Não tenho mais medo de morrer. Se eu morrer, eu sei que eu vou estar com Cristo. E se eu viver, eu sei que eu vou estar no lucro. Estou tranquilo. Eu ganho vivendo e ganho morrendo. Mas e você? Perde o quê? Se morrer sem salvação, se morrer sem estar batizado. É porque tem que batizar. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. E quem está esperando para batizar? Tem gente que está há anos na igreja e não decide batizar. Então, está claro, gente. Para onde você olha, alguém está te chamando. Jesus está te chamando. Por que você tem que responder agora? Porque pode ser a sua última oportunidade. Não vai ter reencarnação, não vai ter segunda chance, não vai ter purgatório, não vai ter repescagem, não. Depois da morte segue-se o juízo. Morreu, acabou. A decisão tem que ser tomada em vida. Amém? Então diz, por que você tem que responder essa chamada agora? Essa chamada individual. Amém? E essa chamada urgente agora. Porque a passagem está comprada. Amém? Você não tem que pagar mais nada. É só falar, eu quero. O tempo está correndo. Amém? Não sabemos quanto tempo teremos. O chamado é claro, está em tudo quanto é canto. Talvez se você chegar em casa hoje, você vai ligar a televisão, algum pastor vai estar falando, quem quer entregar sua vida para Jesus? Pode ser a sua última chamada, pode ser a sua última oportunidade. Mas em último lugar, por que você tem que responder essa chamada agora? Porque se você não responder ao chamado do seu nome, se você perder esse voo, você vai perder a sua salvação. Vai perder a salvação. Esse é o avião da vida eterna. Você não vai receber a vida eterna. Quem está compreendendo, diga glória a Deus, irmãos. Perder esse chamado de Deus é viver consequências eternas. O destino é a eternidade. É a viagem mais importante da sua vida. Não ignora isso. Deus está chamando você para um relacionamento hoje. Deus está chamando você hoje para ser filho dele. Deus está chamando você hoje para ter uma nova vida. Deus está te chamando para ter uma experiência real com ele. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E o encontro é só mais um convite para você ter a sua vida transformada. Eu quero concluir
Certa vez, contando uma história, teve uma conferência no inferno. O diabo reuniu todos os seus demônios para ouvir qual é a estratégia que eles estavam usando para impedir as pessoas de serem salvas. Quando ele deu oportunidade para um demônio, o demônio se levantou e disse: olha, a minha estratégia é: nós vamos agir no mundo, sair pelo mundo e dizer para as pessoas que Deus não ama os homens. Todos os demônios que estavam em volta aplaudiram e falando: é isso aí, vamos falar para as pessoas que Deus não ama os homens. Mas aí o diabo falou: isso não é suficiente, temos que fazer algo mais. Aí o outro demônio disse: então vamos dizer para as pessoas que além de Deus não amá-las, o pecado delas é grave demais e Deus não vai perdoar os seus pecados e Ele não pode salvá-las porque elas não têm condições. Todos aplaudiram, falando: é isso aí, vamos falar que Deus não ama, vamos falar que o pecado delas não podem ser perdoados, elas vão desistir de tudo. Mas naquele momento, Satanás se levanta e disse assim: vamos falar tudo isso para elas, que Deus... Vocês podem até falar ao contrário disso. Vocês podem falar até que Deus ama e que Deus perdoa o pecado delas. Isso aí não quer dizer nada, olha só. Mas a estratégia mais importante que vocês vão usar é dizer para elas que elas não precisam ter pressa para tomar essa decisão. Elas vão ter todo o tempo do mundo para fazer isso. Pode falar que Deus ama, pode falar que Deus perdoa o pecado delas, aí não vai dizer nada. Mas fala para elas que elas podem fazer isso outro dia, podem fazer isso amanhã, não tem problema. E assim o diabo tem enganado muitas pessoas que estão deixando para depois, igual esse jovem que eu chamei e ele falou que não viria. Mas e você? Você vai deixar para depois? Você vai deixar para amanhã? Jesus está te chamando mais uma vez. Ele está batendo na porta do seu coração e está dizendo: deixa eu entrar, deixa eu ceiar com você, deixa eu transformar a sua vida. Eu estou tendo misericórdia de você, eu estou te dando vida, estou te dando livramento, estou te dando tanto escape, tudo para esse momento. Não deixe para amanhã, porque essa pode ser a sua última chamada. Vamos orar? Feche seus olhos.